Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido, meu amado irmão, membro da igreja, da 23ª Igreja Batista em Mesquita, e você também, meu irmão, meu amigo, que chega através desse canal, a, a maneira que nós conseguimos de não nos distanciarmos da palavra de Deus como igreja, como comunidade. É um grande prazer poder fazer isso. É um grande prazer poder falar com você. É um grande prazer ter você como nosso convidado. A história da humanidade está cheia de calamidades. Como eu disse no sermão anterior, a gente precisa parar de olhar um pouco o nosso umbigo. A graça de Deus tem se manifestado à humanidade desde sempre. E temos uma calamidade global acontecendo. Temos sim, é momento sim de estarmos preocupados, é momento sim de estarmos revendo atitudes, revendo processos, revendo muitas coisas nas nossas vidas. É tempo sim de mudarmos, até como civilização. Mas nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, temos alguma coisa que a maioria das pessoas que não é crente no Senhor não tem. Nós temos as promessas de Deus para as nossas vidas. E é sobre isso que eu queria falar com você hoje. É sobre isso que eu queria conversar com você hoje. Sobre as promessas de Deus para as nossas vidas nos tempos difíceis. E para isso eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 26, os versos 1 ao verso 6. Vamos ler? Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Muito bem. A calamidade chegou para Isaque. Assim como tem chegado repetidamente, inúmeras vezes na história do nosso planeta, na história das nossas civilizações, e chega até nós hoje. Esses dias eu ouvi um comentário de que os estudiosos esperam que calamidades como essa aconteçam de 150 em 150 anos. Eu não sei de onde eles tiram essa ideia. Inclusive disseram que essa veio adiantada. Eu não sei de onde, não sei como é que eles chegam a essa conclusão, mas enfim, a calamidade está entre nós. Mas Isaac, como igualmente seu pai Abraão, ele inicia uma peregrinação por causa da fome que se abatia sobre o lugar onde ele estava.
ele foi para a terra dos filisteus falar com Abimeleque. Lembre-se, Abimeleque, muito provavelmente, os estudiosos dizem que não é um nome, mas é um título, tal como Faraó, César, etc. E aí, chegando lá na terra dos filisteus, Deus proíbe ele de ir ao Egito e ordena que ele peregrine e sem possessão de terras, o que naquele momento era uma exigência muito difícil. Ele deveria peregrinar sem tentar possuir terra alguma, pois Deus confirmaria a bênção. Deus estava, na verdade, confirmando naquele momento a bênção dada a Abraão, seu pai. Algum dos pontos dessa bênção que Deus confirma em Isaac podem nos trazer muito conforto nessas horas, nesses tempos de calamidade que nós estamos vivendo aqui e agora. Vamos analisar algumas palavras de Deus que foram primeiramente para Abraão e depois para Isaac. A primeira coisa que Deus disse foi o seguinte: eu serei contigo. Eu serei contigo. Essa promessa, ela é muito interessante porque ela se cumpre na subjetividade de uma relação pessoal. Nosso Deus é um Deus pessoal e relacional. Ele se relaciona com cada um dos seus servos de maneira pessoal. E essa promessa se concretiza na vida de cada um, no coração de cada um que quer e que procura se relacionar com o seu Deus. Mas, na medida da subjetividade dessa relação, ela também se concretiza na objetividade de uma vivência que demonstre essa relação. A subjetividade de uma relação, do cultivo de uma relação com Deus, se concretiza na objetividade da vida, das nossas escolhas e das nossas relações com aqueles que nos cercam, com aquilo que nos cerca, com o nosso planeta, com o nosso vizinho, com o nosso patrão e etc. Primeira e grande promessa: eu serei contigo. Subjetiva, mas que se concretiza objetivamente na nossa vida. A segunda promessa é a seguinte, pelo menos na ordem que nós colocamos aqui: eu te abençoarei. Olha, tanta gente busca a bênção de Deus, tanta gente está sendo enganada buscando a bênção de Deus, tanta gente está buscando a Deus de maneira interesseira, só procurando a bênção de Deus. Mas o interessante é o seguinte: Deus diz para ele, eu te abençoarei, só depois de dizer, eu serei contigo. Que é a maior bênção que um mortal pode querer. A presença e a relação com Deus em sua vida. As bênçãos, a presença ou a ausência delas, é a consequência de uma vida, de uma relação com Deus. É a consequência de uma vida, são a consequência de uma vida relacionada com Deus e cumprindo a sua vontade. E volto a dizer, a presença ou a ausência delas. A presença de Deus, meus queridos, é aquilo que devemos buscar na nossa vida acima de qualquer coisa. As bênçãos
são consequência. E aí ele continua dizendo o seguinte: eu vou confirmar o juramento que eu fiz a teu pai, a Abraão. E aí Isaac deve ter tido uma crise nesse momento. Isaac estava peregrinando para conseguir comida. E ele estava na direção do lugar mais perto, do único lugar mais perto, onde ele poderia arranjar comida, que era o Egito. E aí Deus olha para ele e diz: não, não, você não deve ir para lá. Ele deve ter ficado muito em crise. Ele deve ter dito: como assim? Eu estou com fome. E no Egito tem comida. Como é que o Senhor diz para eu não ir para lá? Mas ele obedeceu. Na medida, de novo, do nosso relacionamento subjetivo com o nosso Deus, a gente precisa obedecer mesmo que as coisas não façam sentido. A gente precisa obedecer mesmo que a gente não veja muita coerência às vezes. Essas são situações limites. Essas são situações especiais. A gente precisa obedecer a Deus, mesmo que às vezes não faça sentido, porque Ele sabe. Tem um hino que tem uma letra que eu acho muito interessante, eu acho que é o título, que é o seguinte: Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Ele sabe o que vai ser melhor a longo prazo. E quando eu digo a longo prazo, não é o prazo das nossas vidas. A longo prazo, ele sabe, é o prazo da eternidade. Ele tem o melhor para nós. E mais outra promessa de Deus para Isaac, que serve para nós, é a seguinte: eu vou abençoar muitas pessoas através de você. De novo, tem um hino muito conhecido nosso que diz: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e as de ver surpreso quanto Deus já fez. Eu acho que esse hino fala de uma utopia, porque a gente não vai conseguir contar. A gente não tem como contar, principalmente a gente não tem memória para contar quantas bênçãos Deus tem dado a nós. Mas se a gente pudesse fazer isso, se a gente empreender essa missão, eu penso que a melhor maneira da gente contar isso não é olhando para o que Deus tem feito a nós. Eu acho que a melhor maneira de contar as bênçãos de Deus é olhar ao que Ele tem feito através de nós. É olhar, é contar o quanto Ele tem nos usado para sermos canais de bênçãos a outras pessoas. Essa é a melhor maneira de contarmos as bênçãos de Deus. E ele diz: abençoarei muitas pessoas, serão abençoadas todas as nações da terra. Olha que promessa milagrosa, olha que promessa bendita que Deus faz a Isaac. Talvez para eu e para você, Deus não esteja dizendo: abençoarei todas as nações da terra. Seria muito. Mas as poucas pessoas a quem Deus quiser abençoar através das nossas vidas serão um grande milagre.
Então conte as bênçãos, não através do que Ele tem feito a você, mas através do que Ele tem feito por seu intermédio. Para terminar, calamidades sempre vão existir, globais, locais ou até mesmo internas. Cabe a nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, crentes no Deus que fez os céus e a terra, nos lembrarmos e crermos nas promessas que Deus fez aos nossos pais na fé e que chegam até nós hoje, ainda nos dando forças e direção para a caminhada. Eu serei contigo, eu te abençoarei, eu confirmarei o meu juramento e eu abençoarei muitos através de ti. Que a nossa vida seja uma prova para aqueles que não creem, não somente da existência, mas da ação de Deus na vida de uma pessoa. Amém? Vamos orar. Senhor Deus nosso, dono das nossas vidas, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelas tuas promessas até nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido presente. Muito obrigado, Senhor, porque as tuas mãos nos têm dirigido, nos têm guardado e nos têm mostrado o teu cuidado para conosco. Consola, Senhor, as famílias que estão enlutadas nesse momento calamitoso. Prepara para que cada um, que mesmo essa experiência dolorosa, Senhor, seja uma preparação para que eles possam pensar em Ti e principalmente se encontrar contigo. Senhor, nós estamos com o coração quebrantado como igreja por não podermos nos reunir. Mas nós cremos em Ti. Mas nós cremos na Tua vontade. Mas nós cremos na Tua palavra, que diz para obedecermos às nossas autoridades. E principalmente, Senhor, nós cremos no Teu Santo Espírito, que não deixa que o fogo se apague em nós. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Senhor, somos pecadores. O nosso pecado nos afasta de Ti, por isso te pedimos perdão, te pedimos mais cada vez das Tuas misericórdias e da Tua graça sobre nós. Nós falamos contigo não porque mereçamos, mas fazemos isso nos méritos de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Que Deus nos dê uma semana abençoada e abençoadora. E se lembre, a gente precisa repetir isso todo dia, o tamanho desta obra depende daquilo que eu fizer por ela. Deus te abençoe.